Deus tem falado muito forte no meu coração sobre o livro de Jó, 8, 9, 10 e 11. Eu tirei essa palavra, e essa palavra basicamente fala sobre os acusadores de Jó, né, que são os amigos de Jó, que fala que ele tá sofrendo porque ele fez alguma coisa de errado, porque Deus jamais ia colocar numa situação dessa. E na verdade, Jó começa a se lamentar de ter nascido. E até Jó fala assim, na capítulo 10, 18. Ó Deus, por que me deixaste nascer? Eu deveria ter morrido antes, mesmo que alguém me visse. Eu teria ido do ventre da minha mãe para a sepultura. Teria sido como se não tivesse existido. Quantas vezes a gente... Por que que a gente nasceu? Por que que a gente, sabe? Por que que a gente tá vivo? Qual que é o nosso chamado? E às vezes a gente se pergunta isso, sabe? Pra que que eu vim pro mundo? E eu quero te dizer, gente, que Deus, ele tem uma missão pra gente aqui nesse mundo, sabe? Não pense que você tá aqui e você vai passar em vão, desapercebido diante de Deus. Você é um filho de Deus. E Deus, ele tem um propósito na sua vida e ele quer cumprir esse propósito na sua vida, sabe? Você não veio aqui no mundo à toa, você não veio aqui no mundo a passeio. Você tem um chamado de Deus na sua vida. E o que eu quero falar que Deus tem tocado muito forte no meu coração é sobre o chamado de Deus na nossa vida. Gente, Deus tem despertado os filhos dele. Deus tem chamado os filhos dele. Deus fala muito forte no meu coração que ele cansou de ver o sofrimento do povo dele, sabe? Ele tá cansado de ver as pessoas sendo humilhadas. Ele tá cansado de ver o diabo humilhando as pessoas. E quando eu digo humilhando, gente, não é quer dizer que vem uma pessoa e te humilha também. Mas às vezes a gente não enxerga que a nossa vida, eu tô feliz da vida porque é uma felicidade totalmente superficial. Deus, ele não chamou os filhos dele com uma alegria superficial. Deus, ele tem chamado o povo dele para viver a felicidade em Deus, que não existe coisa melhor, sabe? E às vezes o diabo tem nos humilhado, tem colocado a gente no meio de brigas, tem colocado a gente no meio de vício, tem colocado a gente no meio de tudo que é ruim, assim. E às vezes a gente acha que eu tô curtindo a vida, eu tô vivendo o melhor de Deus, eu tô vivendo, que é viver. E viver, gente, não é vegetar. Viver é você ter uma boa família, ter bons amigos, ter uma boa alimentação, ter um bom emprego. E às vezes você tá se humilhando para as pessoas, se humilhando no seu emprego, você tá se humilhando na bebida, você tá se humilhando nas drogas, você tá se humilhando e você tá achando que você tá feliz, mas na verdade você tá vivendo uma alegria totalmente superficial. E Jesus quer dar um basta nisso. Deus está irado, ele quer dar um basta. Ele quer tirar essa venda que tem tampado os olhos dos filhos dele. Porque você que está assistindo esse vídeo, eu tenho certeza que você é um dos escolhidos de Deus. E eu tenho certeza que Deus ele tem muito mais para te dar. E você está apegado aí em poucas coisas, numa alegria superficial. Você tem se apegado a coisas que, sabe, gente, Deus quer dar muito mais pra vocês. Deus não quer ver o filho dele mendigando nada, porque ele é nosso rei. Eu já falei isso pra vocês. Ele é o dono do ouro, da prata. E quando eu falo isso, parece que eu tô falando muito das coisas materiais também. Mas, gente, o que traz mais paz? Se dinheiro fosse tudo, se coisa material fosse tudo, você acha que os ricos aí se suicidariam? Uma pessoa que tem muito dinheiro, ela tem muito mais chance de se suicidar do que uma pessoa que mora em uma periferia. Depois vocês veem isso daí. Por quê? Porque às vezes ela acha que o dinheiro é que vai trazer esse vazio que tá no coração delas. E quando elas chegam lá, que elas têm dinheiro, elas têm tudo, na verdade, o que elas realmente necessitam é da presença de Deus, é de Deus, o que a gente precisa é de Deus. Então, Deus tem tocado muito forte, abra seus olhos, porque Deus ele tem aberto os olhos dos filhos deles. Dinheiro é só um a mais do que Deus pode te dar. Sabe, o reino dos céus e as demais coisas vão ser acrescentadas, mas você precisa buscar a Deus primeiro. Deus tem um chamado na sua vida lindo. Deus quer te dar coisas grandes. Deus não quer ver o filho dele mendigando nada, nada. Deus não quer ver o filho dele mendigando nada. O diabo tem rido da sua cara. O diabo tem te humilhado. O diabo tem colocado na sua cabeça que você tem vivido feliz. Mas que felicidade é essa que não tem paz no coração? Que felicidade é essa que um dia você tá feliz, outro dia você tá triste? Que felicidade é essa que você achou que você tinha encontrado? A felicidade, mas quando é no outro dia você tá lá chorando, você tá lá triste, você tá lá decepcionado com as pessoas. Que felicidade é essa? Que um dia você tá bem, no outro dia você tá no meio das brigas, um dia você tá bem, outro dia você tá lá enchendo sua cara de tudo que é ruim aí no mundo, um dia você tá bem, outro dia você tá sendo humilhado pelas pessoas. Que felicidade é essa? Deus manda te perguntar. Que felicidade é essa? É isso mesmo, filho, que você quer viver? É isso mesmo que você quer pra você? Abre os seus olhos, abre o seu coração, que Deus tem
coisas maravilhosas para entregar para você, mas abra seu coração em nome de Jesus e não deixa mais o diabo te cegar, não deixa mais o diabo cegar você achando que você está feliz, você não está feliz. Deus ele quer trazer, ele quer te dar paz de verdade, mas abra seu coração em nome de Jesus. Que essa palavra fique no seu coração e que você medite nela, que ela ecoa no seu coração em nome de Jesus. E fique com a gente para os próximos vídeos, tá bom? Um beijão e até a próxima.